Estudo Bíblico segundo Crônicas 11, verso 1. A cidade de Jerusalém pertencia ao território de Benjamim, mas era a tribo de Judá que possuía força suficiente para desenvolver aquele território. Daí, as duas tribos muitas vezes terem sido consideradas como uma só. 1 Reis 11:32. Os benjamitas intentavam continuar a verdadeira vida religiosa ao redor do templo. Verso 2. Semaías foi o profeta que aconselhou Roboão depois de seu erro posterior, segundo Crônicas 12, versos 5 a 7. Este profeta tinha de proclamar a mensagem de que Deus, o poder absoluto sobre a nação, eu é que fiz isto, verso 4, decidira dividir o povo, porque Roboão não tinha autoridade moral de reger as 12 tribos. Verso 3. A todo Israel em Judá e Benjamim são definidos em 1 Reis 12, verso 23, como o remanescente, os sobreviventes piedosos do grande grupo apóstata. Levítico 26, verso 39 e 44, Isaías 10, versos 20 a 23. Verso 5. Roboão fortificou cidades. Proibido de reconquistar Israel, preparou defesas para o território que lhe foi deixado, uma atitude necessária à luz das constantes guerras que se seguiram. Capítulo 12, verso 15. As cidades relacionadas, versos 6 a 10, ficam ao sul e a oeste, ao que parece, por causa do perigo representado pelo Egito. Capítulo 12, versos 2 a 4. Versos 13 e 14. Jeroboão e seus filhos lançaram fora os levitas, 1 Reis 12, 31, como parte de sua política geral de separar o seu povo da dependência religiosa de Jerusalém. 1 Reis 12, versos 26 a 28. A idolatria de Jeroboão fez com que a força espiritual, sacerdotes e levitas de Israel, fosse absorvida por Judá, trazendo um apoio que é melhor do que exércitos cujos efeitos duram até hoje. Verso 15. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para sua própria religião, importada do Egito, com a adoração de sátiros, ídolos em forma de bode semi-humano, também chamados demônios, Levítico 17, 7, e bodes, Levítico 4, 24 e 9, verso 15. O rito que os acompanhava, assim como o rito egípcio dos bezerros, era degradante e imoral. Verso 18. Jerimote. Não consta entre os filhos legítimos de Davi, 1 Crônicas 3, versos 1 a 8 e 14, versos 4 a 7. Deve ter sido filho de uma concubina. Abiail era esposa de Jerimote e mãe de Maalate, não uma segunda esposa de Roboão. Verso 20. Todas as descendentes em linha reta são chamadas de filha em hebraico. Essa deve ser filha de Tamar, a única filha de Absalão, segundo Samuel 14, 27. Seu pai era Uriel de Gibeá, capítulo 13, verso 2, certamente o esposo de Tamar. O nome Maaca era da bisavó, segundo Samuel 3, 3. Verso 21. Ele havia tomado 18 mulheres. Na concupiscência da carne, Roboão seguiu o pior exemplo de seu pai, entrando naquele caminho que levara a nação à divisão e à desgraça. Deuteronômio 17, 17. Verso 22. Parece que Jeús, verso 19, era o primogênito e herdeiro legítimo do trono. O amor do rei por sua esposa Maaca levou-o a deixar sua indulgência aos favoritos violar a lei de Moisés. Deuteronômio 21, versos 15 a 17. Verso 23. Prudentemente. Essa prudência surgiu da astúcia carnal e não da sabedoria que Deus concede aos que lhe prestam culto. Provérbios 9, verso 10 e Tiago 1, 5. Ao dispersar seus filhos, evitara rebeliões organizadas da parte destes. 1 Reis 1, versos 5 a 10. Além disso, contentou seus filhos, evitando os ciúmes contra Abias.
concedendo-lhes verdadeiros privilégios e vantagens. Assim, visava obter o apoio do povo todo para o seu governo, não havendo frente hostil.